eu sempre faço alguns períodos de oração em línguas durante a tarde, para que eu possa chegar à noite. E o meu pedido, enquanto eu estou lá orando em línguas, falando com Deus, é: Senhor, fala comigo. Senhor, traz de dentro de mim a tua intimidade. Ou seja, muda o que tem que ser mudado, restaura o que tiver que ser restaurado, mas que eu não fale por mim mesmo, que eu fale do Senhor. Que eu não venha aqui para ser o Silvio Santos da igreja, mas que eu venha aqui para ser só o sacerdote, o profeta, nada mais que isso, para a tua vontade ser ministrada. E eu estava ali, enquanto ele estava começando a cantar, eu estava falando com Deus e falando exatamente isso: eu quero ir aos teus pés. Mas eu não achei que a gente ia parar já o louvor, eu achei que ainda tinha mais alguma coisa. Pensa um pouco, quantas vezes você se sacrificou, você tentou resolver problemas, você tentou tomar atitudes para colocar as coisas funcionando, mas você não conseguiu. E o Senhor te ensinou agora: vá aos pés do Senhor. Mas eu estou tão abatido que eu não sei como. Pergunte: aonde estão os teus pés? Porque você não está querendo os pés do Senhor porque você quer a bênção da mão dele. Você está querendo os pés do Senhor porque você quer se prostrar a ele. Você quer se entregar a ele. Agora tem uma coisa fantástica: toda vez que um filho vai procurar o colo do pai, o pai abraça e sempre dá mais do que o colo. Dá carinho, dá amor, às vezes dá comida, às vezes dá um banhinho, faz sempre alguma coisa a mais. Busque os pés do Senhor e você vai encontrar toda a manifestação de glória, de cuidado, de zelo, de amor da parte de Deus para a tua vida. Hoje é dia de primícias, né? E hoje nós estamos começando aí uma nova série. Todo mês, no dia de primícia, a gente começa uma nova série. E essa série nós colocamos como Sou Herdeiro. Diga: sou herdeiro. Não esqueça nunca disso. E o tema para essa palavra é a minha herança. Diga: a minha herança. Porque o herdeiro tem direito a uma herança. A herança é uma extensão de continuidade de uma entrega honrada, transferindo o seu melhor para a sua posteridade, né? O pai luta, o pai faz muitas coisas, mas ele sempre almeja deixar alguma coisa como herança para os seus filhos. Mesmo que ele não tenha dinheiro, ele pode deixar honra, ele pode deixar ensinamento, ele pode deixar uma porção de comportamentos e coisas que vão fazer esse jovem, essa criança crescer e se tornar alguém muito importante, alguém muito especial. No Novo Testamento nós podemos entender esses detalhes quando falamos sobre Jesus e Deus. E está aqui, Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha o que ele fala: já não é mais servo, mas é filho. Quando ele fala filho, ele fala: és também herdeiro de Deus por Cristo. Por quê? Porque nós éramos gentios, perdidos. Nós não tínhamos o direito, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira. E aí nós aceitamos Jesus como Senhor, e automaticamente, perdoados dos pecados, fomos reconciliados com Deus e nos tornamos herdeiros de Deus. Aí com essa condição, por isso que ele fala: se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Através do sacrifício de Jesus foi que nós nos tornamos herdeiros. Em Romanos 8:17 ele fala: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele quer dizer: olha, você já é logo considerado um herdeiro por causa de Jesus. Você é considerado um herdeiro e co-herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Ou seja, está dentro das bênçãos de Deus, está debaixo da promessa que Jesus fez enquanto estava na terra, de toda aquela declaração de que ele estaria convosco até a consumação dos séculos, de que tudo que pedisse no nome dele, o Pai o faria, para que o Filho fosse glorificado do Pai. Você aprendeu uma porção de coisas e entendeu que há uma herança
determinada através deste seu posicionamento. Por isso a gente percebe que nós temos um Pai poderoso, um Pai maravilhoso, que nos permitiu ter o quê? Uma herança, através de Jesus. E essa herança é sua. Fala para o irmão do lado, essa herança é sua. Pega se você quiser. Tem gente que, apesar de ser herdeiro de alguma coisa, não pega, né? Ele não toma posse, ele não assume, e por não assumir, ele não alcança o objetivo, ou seja, continua na mesma necessidade. A herança é e sempre será uma promessa de Deus para os seus filhos queridos. A herança é e sempre será uma promessa de Deus para os seus filhos queridos. Tem filho querido de Deus aí? Pois é, para você. Quando você entende isso, você entende o que o escritor de Provérbios declarou aqui em Provérbios 13, 20. Olha o que ele fala: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, conhecimento. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A gente começa a ver que a promessa de Deus é que até que você não tivesse de onde retirar essa herança, ela virá sobre você. Ela virá, porque quando ele fala assim, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, ele diz assim, tudo está no controle do Pai, tudo está no controle de Deus. A sua herança já está determinada. Como cristãos, nós entendemos que há uma herança especial da parte de Deus para as nossas vidas. Você consegue entender que Ele deu uma promessa aqui na terra, mas que ela continua lá no céu? Que Ele tem uma palavra profética liberada para você, de cuidado, de zelo, de herança aqui, com tudo que você precisar, mas Ele diz que lá as ruas são de ouro, os muros são de jasper, que lá você não tem mais enfermidades, que você... Quer dizer que Ele tem o melhor para nossas vidas, uma herança especial, tanto aqui como no céu. E o melhor é saber que Deus sempre foi um Pai valoroso, que estabeleceu com seus filhos uma aliança. Diga aliança. Deus estabeleceu conosco uma aliança. Se você volta lá atrás e vai olhar de repente, falar de Noé, falar de Abraão, falar de Jacó, falar de Isaac, em cada um deles você vê que ele continua firmando e estabelecendo a sua promessa. Ele não muda, ele tem um propósito determinado para nos abençoar, né? Que esta aliança de lealdade e fidelidade nos alcança através da sua herança em tudo que nós precisarmos. Vou falar de novo, a aliança de lealdade e fidelidade nos alcança através da sua herança em tudo que nós precisamos. Quer dizer que quem tem aliança tem uma herança. Diga, eu tenho aliança, então eu tenho uma herança. Isso é muito importante você entender, porque Deus, dentro da sua aliança, estabeleceu princípios. Os princípios de Deus não vieram para cobrar você, mas vieram para balizar você, para te colocar numa posição de você alcançar aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu por herança. É algo que Deus tem preparado e Ele precisa nos dar a direção. Com certeza você conhece a história de Josué e Calebe. Lembra? Eram 12 príncipes que foram separados para ser espias. Quando Moisés já estava indo na direção da terra prometida, o Senhor fala, separa um príncipe de cada tribo, envia eles para que eles vejam a terra, se ela é uma terra boa, se ela é uma terra farta, gorda, como eles falam, se a terra tem água, se a terra dá frutos, se a terra tem moradores. E eles enviam esses 12, e daqueles 12, 10 deles, né, eles voltaram falando mal da terra. Eles voltaram reclamando da terra e começando a dizer que era impossível eles irem entrar naquela terra, porque lá existiam gigantes que aos olhos deles, dos 10,
eles eram como gafanhotos na presença daquele povo. E ele começa a colocar de uma maneira tão vil, tão terrível, que eles começam a provocar todo o povo a fazer o quê? Matar Moisés, apedrejar Moisés. Porque eles começam a colocar como se fosse: olha, Moisés trouxe a gente aqui para morrer, agora nós vamos querer entrar numa terra onde os homens lá são altos, fortes, e nós vamos ser mortos, nós não temos preparo. Mas 2 daqueles 12 pensaram diferente. Aqueles 2, eles começaram a imaginar assim: se Deus deu a promessa, Deus é fiel para cumprir. Tem crente que pensa assim: quando Deus faz uma promessa, ele acredita que Deus é fiel para cumprir. Mas também tem crente que é que nem os 10, que apesar de estar na igreja, apesar de ouvir a promessa, ele não acredita na promessa, porque ele olha para o bolso dele e fala: não tenho dinheiro. Ele olha para a força física dele e diz: eu sou fraco. Ele olha para as coisas que ele precisa e ele diz: é muita coisa, não vai ter jeito. Mas aquele povo, eles sabiam, eles estavam no Egito, saíram de lá depois das pragas, atravessaram o mar, passaram pelo deserto, e tudo aquilo foi cuidado por Deus. Porque Deus agora perderia a mão? Porque Deus agora não conseguiria fazer o que tinha que ser feito. Então aqueles 2 rasgaram as suas roupas e começaram a brigar com os outros, dizendo para eles: olha, é uma promessa de Deus, nós temos aliança. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará o inimigo como pão, nós comeremos esse inimigo como pão. Mas se tão somente o Senhor se agradar de nós. O que ele estava dizendo? Uma aliança só é uma aliança quando ela não está quebrada. Você já reparou na aliança? Se não for aliança de doce, porque às vezes no doce o pessoal tem umas alianças quebradas, umas alianças porcaria, mas a aliança, por mais simples que seja, de prata, de ouro, ela é inteira. Você não conhece nela o começo nem o fim. Já reparou isso? Alguém reparou? Se não reparou, pede a aliança do irmão do lado, não toma dele, mas olha, né? Por quê? Porque ela é feita no fogo. Normalmente a aliança é feita no fogo. Ela é, vamos dizer assim, trabalhada de uma maneira a ser purificada, e ao mesmo tempo ela você não conseguir distinguir qual é o começo e qual é o fim. Ou seja, não dá para ter uma aliança quebrada. Se a aliança estiver quebrada, ela perde o valor. E nós precisamos entender isso. Aqueles 10 estavam falando totalmente contra, mas Josué e Caleb se mantiveram fiéis a Deus e às suas orientações. E pela fidelidade e a lealdade de Josué, ele foi estabelecido como líder no lugar de Moisés. Porque ele foi fiel, porque ele foi leal, porque ele continuou no propósito da aliança que existia com Deus. Por isso ele teve direito a uma herança. Isso era uma herança, porque ele estava lá servindo a Moisés, estava lá servindo a Deus, estava lá fiel à aliança. Então Deus olhou para eles todos e falou: esse é o cara que vai assumir a posição. Meu servo Moisés é morto, agora você vai assumir e vai tomar, né, todo esse povo e vai levá-los a tomar posse da terra prometida. Quando a gente olha para isso, a gente entende o cuidado que Deus tem com a herança, o cuidado que Deus tem, o valor que Ele dá para a aliança. Sempre que houver uma aliança e ela não for quebrada, haverá o direito da herança. Alguém tem aliança com Deus? Então você tem direito à herança, aquilo que Deus tem para você. E quando a gente fala de Caleb, aconteceu coisa similar. Ele também, quando estava no momento ali com Moisés, ele foi fiel, ele foi leal, ele seguiu. Quando ele foi avistar a terra, ele volta e fica na mesma posição que Josué, falando bem da terra, se posicionando. E a sua aliança de lealdade, de fidelidade, trouxe a ele também o quê? Uma herança. Aqueles 10 não entraram na terra prometida, não entraram, mas Josué e Caleb não só entraram. Olha o que fala aqui, ó. Josué 14,
Versículo 6: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Está aqui Calebe falando. Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já, hoje, sou da idade de 85 anos. Quantos anos passaram? 45 anos. E ele fala: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, porquanto perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel, e a terra repousou. A gente começa a perceber que quando você tem uma aliança, você tem o direito da herança, independente do tempo que passe. Porque talvez você fale assim: mas já faz um ano que veio uma palavra profética para mim. Alguém já recebeu a palavra profética? Alguém já? E essa palavra toda já aconteceu? Então ela vai acontecer. Porque de repente você olha aqui para esse homem, e ele fala assim: olha, eu tinha 40 anos quando foi avistar, quando ele foi lá espiar a terra. E aqui ele voltou, e ele foi um dos 2 fiéis. E Moisés diz para ele assim: como você foi fiel, como você foi leal, você vai possuir a terra que você colocou os seus pés. E ele sabia, ele colocou os pés aonde? Em Hebrom. Então ele falou: esse é um direito meu, passa lá os 40 anos, e agora é hora de entrar na terra. Lembra que o povo ficou andando 40 anos por causa da desobediência daqueles príncipes? Pois é, agora chegou a hora, e ele sabe que chegou a hora de tomar posse da terra, e ele vai lá e diz assim: conforme a aliança que eu tinha com Deus, Moisés disse que eu teria. E Josué fala o quê? Verdade, vou te abençoar. Ele não queria mais do que, Josué, me dá tudo, me dá isso. Não, ele só queria a bênção dele. Para quê? Para que ele pudesse ir lá guerrear e vencer. Mas quantos anos ele tinha? Um cara com 85 anos dirigiu um exército? O que você acha? Tem irmãos com 30 já estão cansados. Tem irmão com 40 que já está pedindo para aposentar. O cara fala assim: só quero uma palavra liberada, só quero a palavra de Deus me abençoando. Moisés já havia morrido, Josué estava no lugar de Moisés. E às vezes a gente não percebe que a palavra profética foi liberada por um homem de Deus. Ela tem poder não porque esse homem é bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, mas tem poder porque ele está exercendo o trabalho de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Não sei, será que ele é um cara correto? Será que ele não pisou na bola nenhum dia? Será que... Esquece, meu irmão, se ele está na função, Deus vai honrar a palavra que foi liberada. Tem certeza, apóstolo? Tenho. No livro de Samuel fala sobre o profeta Eli.
ou o sacerdote Eli. Você lembra? Que de repente, quando Ana estava lá orando e tal, e ele achou que ela estava bêbada, ele foi lá para dar uma bronca nela, e ela falou: não, meu senhor, eu estou aí angustiada, isso é angústia, porque não tenho filho. Ele falou o que para ela? Vai ter um filho. Os filhos dele, Hófni e Finéias, estavam aprontando 1001. Ele não corrigiu os filhos dele. Talvez alguém dissesse: mas que família bagunçada é essa? Mas ele estava numa função como sacerdote do Senhor. Então, quando ele determinou na vida de Ana, o que aconteceu? Milagre. Ela teve o filho. Ela que era estéril, teve o filho, e justamente esse filho foi Samuel, o único profeta, juiz e sacerdote que houve na Bíblia. Exerceu as 3 funções. Por isso, quando ele foi até buscar Josué para receber a palavra sobre a vida dele, ou seja, a bênção, a liberação, é porque ele queria realmente estar debaixo da aliança. Ele não queria quebrar a aliança, ele queria se fortalecer na visão que Deus coloca no seu ministério, na sua função. Você tem que reconhecer que Deus te ama, mas que Ele quer que você não quebre a aliança, que você não desfaça princípios, que você cumpra a palavra dEle, para que Ele possa abençoar você. Através desta aliança, você receberá a sua herança. Amém, amado? Caleb provocou a realização da promessa através do seu comportamento de fidelidade e lealdade ao Senhor, e também a liderança estabelecida por Deus. Era Josué. Caleb entregou o seu melhor ao Senhor, por isso foi digno da herança do Senhor. O melhor dele aqui foi o comportamento dele. O melhor dele aqui foi ele ter honrado a Deus. Exatamente, foi, espiou, voltou, ficou a favor da palavra de Deus. Também junto com Josué rasgou as suas vestes, ficou contra se levantarem contra Moisés. Ele estava lá numa posição e ele exerceu essa posição, né? Caleb entregou o seu melhor. Caleb, com 85 anos, teve força para lutar e vencer o povo inimigo que morava naquela região. Grava isso no seu coração. Quando Deus encontra fidelidade e lealdade na entrega, Ele sempre responde com a sua herança. Quando você faz exatamente ou cumpre os princípios de Deus, quando você valoriza a aliança que Deus tem com você, a resposta dele é direta, reta e objetiva. Você recebe a herança do Senhor, você recebe as bênçãos de Deus de uma forma especial. A tua entrega não vai apenas trazer as bênçãos para a tua vida, mas também vai alcançar a sua posteridade. A herança é sempre de pai para filho, mas também alcança neto, bisneto, tataraneto. Por quê? Porque se nós nos mantivermos em aliança, se nós continuarmos aquilo que Deus colocou, nós alcançaremos toda a bênção do Senhor. Você lembra que Abraão recebeu uma palavra? Falou que ele, a posteridade dele seria como a estrela do céu, a areia do mar, conta se pode contar. E nós falamos assim: puxa vida, ele teve um filho só, e de repente começa ali toda uma multiplicação daquele povo. Mas quando vem o seu filho, Isaac, o que Deus fala para Isaac? A mesma coisa. O que quer dizer? A mesma promessa de herança que estava em Abraão, agora está na vida de Isaac. Mas depois que passa Isaac, aí vem Jacó, e o que acontece com a promessa? A mesma palavra que estava com Abraão, com Isaac, agora está com Jacó. Nós percebemos isso, que a herança que Deus coloca na sua vida, se não for quebrada a aliança, vai alcançar toda a sua posteridade. Seus filhos serão abençoados, os filhos de seus filhos serão abençoados, e os filhos dos filhos de seus filhos serão abençoados, porque você estabeleceu aliança, e isso deve continuar. Quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, você pode reparar, quando começa a falar que os pais deveriam ensinar os seus filhos,
né? Cada uma daquelas festas que conheceu, tabernáculos, a festa da colheita, a festa da semeadura, cada uma das coisas que tem de festas, era para ensinar, era para dizer, mas por que ele tinha que ensinar? Para que nunca fosse quebrada esta aliança, para que nunca fosse deixado para trás os princípios que Deus estabeleceu. Então isso é importante. Quando a gente esteve lá a última vez em Israel, nós ficamos num hotel, e justamente era na sexta-feira, né, o Shabá, e aí de repente eles estavam lá, junto à família toda, porque a família era grande, eles, quando é muito grande, eles vão para um hotel, porque tem salas grandes, e eles estavam lá. E aí você acha interessante, por quê? Porque de repente você vê crianças pequenas, jovens, adultos, e toda a idade, mas quem vai lá na frente falar, é o mais velho da casa. Se tiver lá um avô, ele que vai falar. Se tiver lá um bisavô, é ele que vai falar. Porque a autoridade está constituída naquele que gerou primeiro a aliança. Então eles não têm dúvida. Eles não quebram. Aquele velho fala demais. Aquele velho é muito chato. Aquele velho eu não sei. Ele fica. Não existe isso. Todo mundo entra, ninguém come e espera que seja ministrado, e ele vai falar, se é da festa, do que está acontecendo, ele vai falar, e quando ele fala, todo mundo ouve, do maior ao menor, porque isso é o que? É bíblico, é aliança, é uma palavra que Deus ensinou, determinou, e isso faz com que não se perca pelo caminho. Por isso, quando nós temos uma aliança, nós temos direito a uma herança. Se nós não quebrarmos a aliança, essa aliança vai passar para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso bisneto, e essa herança vai passar para o nosso filho, para o nosso neto e para o nosso bisneto. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem uma palavra e ele se mantém dentro dos seus princípios. E agora a gente olha aqui e percebe isso na família de Caleb, né? Caleb entregou a sua filha Axa para casar-se com Otoniel. Eles também adquiriram esta herança. Alcançou eles de uma forma especial. Josué 15:16. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, uma terra que não tem água. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela, como filha, foi entregue para Otoniel, porque ele foi e ganhou aquela cidade principal no meio de Hebron, que tinha que ser vencida. E ele falou: quem vencer vai casar com a minha filha. É uma honraria, é uma bênção, é uma herança. E aí de repente ela volta, porque casou, ela tem direito a ter também a sua terra. Mas a terra que foi dada a ela era uma terra que não tinha nenhuma nascente de água, era uma terra chamada de seca, porque não tinha água na terra. E ela volta. Quem tem herança, quem tem aliança, tem herança. Quem tem herança tem direito. Quando você é filho de alguém que tem 10 propriedades e a pessoa falece, você passa a ter parte nas 10 propriedades. Não é uma coisa, você passa a ter em tudo. Você faz parte, você está ligado. Por isso ela teve a liberdade de voltar. Ela teve a liberdade de falar: pai, é o seguinte, a terra que o Senhor nos deu, não é que ela seja ruim, mas ela não tem água. Você já tentou criar animais sem água? Você já tentou plantar, né? Fazer uma agricultura sem água? Mas ela volta e vai falar com ele, e ele imediatamente faz o quê? Deu para ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Agora a terra que aparentemente era estéril, é uma terra que está preparada, uma terra abençoada. Querido, quando você tem uma aliança, quando você se preparou, quando você está debaixo de princípios, você jamais vai ter uma terra seca,
Você jamais vai ter uma terra que não seja boa. Jamais vai ter uma terra. Por quê? Porque tudo aquilo que vier de bom é direito seu. Você está debaixo de um direito, uma condição. Você é herdeiro. E é isso que acontece. E quando a gente olha aqui e fala assim, poxa, ele falou as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu queria fazer uma analogia. As fontes superiores representam as bênçãos espirituais que vêm de Deus. As fontes inferiores representam as bênçãos físicas que estão na terra. Ou seja, ela estava recebendo agora uma promessa de bênçãos espirituais e uma promessa de bênção na sua vida secular. Quando você entender que você está dentro dos princípios de Deus, que por isso você tem uma aliança, então você tem direito à herança, mas não é uma herança qualquer, é uma herança que vai te dar graça para ter as fontes superiores no céu, as fontes inferiores, a bênção da terra. Sua vida será próspera, sua casa será abençoada, seus filhos terão o melhor, nunca te faltará nada, a graça do Senhor será contigo em tudo que você fizer, e a colheita será abundante todos os dias. Consegue entender isso? Consegue assimilar essa condição? A terra seca será transformada numa terra fértil, numa terra abençoada. Você foi chamado, você foi chamada para viver agora a plenitude de Deus. E isso para muitos parece estranho, mas para aqueles que conhecem como Deus se manifesta, ele não tem dúvida. Eu cumpro os princípios de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu sou herdeiro de Deus. Imagina você ser herdeiro daquele que criou o céu e a terra, daquele que pode todas as coisas, daquele que é o dono do ouro e da prata, daquele que tem o controle do hoje, do ontem e do amanhã. Esse Deus Todo-Poderoso. Então é hora de você começar a glorificar a Deus. É hora de você começar a olhar para o Senhor e entender que Ele tem uma promessa. Não é momentânea. É para você, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para aqueles que virão depois. Mas eu preciso lembrar, peraí, eu não posso quebrar minha aliança, eu não posso me desfazer dos princípios, porque eles vão reger, vão estabelecer, vão firmar a minha vida. Quando eu entendo isso, eu começo a viver algo diferente. Por que que hoje as pessoas, né, o mundo, não vou nem falar quem, mas o mundo em geral, eles querem acabar com a família? Já repararam? Quando Deus criou o homem, Ele disse que o homem não era bom que ele estivesse só. Aí Ele criou outro homem para ficar com aquele homem. Ah não, Ele criou tirando a costela do homem, gerou uma mulher, que Ele chamou de adjuntora, ajudadora. É como se falasse, um completa o outro, um anda junto com o outro. E mais adiante Ele fala que o homem deveria deixar a sua casa, casar com sua mulher e formar uma nova família. E aí Ele fala mais, que eles deveriam se amar e multiplicar. 2 homens ou 2 mulheres podem se multiplicar? Ainda não inventaram. Eu sei que estão desenvolvendo a opção de coisa, mas não é essa a criação de Deus. E aí você fala assim, mas o que tem a ver com isso? Toda vez que nós quebramos princípios de Deus, nós quebramos uma aliança com Deus. E toda vez que nós quebramos a aliança com Deus, nós deixamos de ter direito à herança. E a herança que o Senhor tem para nós é de paz, é de saúde, é provisão, é uma vida de conhecimento. Alguém já viu alguém ser curado? Já viu milagre? Já viu alguém que estava desempregado, orou e a porta de emprego se abriu? Já viu alguém que precisava de uma bolsa de estudo e conseguiu a bolsa de estudo? Porque está debaixo de um princípio, está vivendo uma aliança, por isso tem direito à herança. Mas quando essas pessoas começam a bagunçar toda a vida dos seres humanos, eles estão distanciando as pessoas de Deus, quebrando a aliança, perdendo o direito à herança. Não estou falando de herança aqui na terra, estou falando da herança de Deus,
Aqui na terra pode ser que você tenha a herança contínua, mas não é a herança de Deus, não é aquilo que Deus colocou na palavra dele. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Mas por que o pessoal, o crente é contra isso, é contra aquilo? Nós não somos contra ninguém nem nada, mas nós entendemos que se quisermos viver a herança de Deus, nós temos que ter aliança com Deus. Se nós queremos ter uma aliança com Deus, nós não podemos quebrar os princípios da orientação de Deus para a nossa vida. Simples assim, sem precisar de floreios ou, sabe? Mas a lei diz, mas o juiz disse. Tudo isso é lei da terra, vale 100% na terra, mas não vale absolutamente nada no céu, absolutamente nada. E aí que a coisa encrespa, é aí que a coisa se perde. Por quê? Porque você pode ter herança do seu papai físico? Pode. Você pode ter herança de uma pessoa que queira fazer uma doação para você? Pode. Mas quando você quiser entrar na herança de Deus, você vai ter que seguir os princípios de Deus. Aí é outra história, é outra condição, é outra realização. E isso precisa estar contido em nós, porque senão nós vamos ser levados por ventos de engano, e daqui a pouco nós vamos estar acreditando que você pode todas as coisas. E aí você vai descobrir que nem todas as coisas te convêm. Você pode, mas não convém. Porque tem coisas que separam você de Deus. Tem coisas que separam você da bênção de Deus. Tem coisas que roubam até mesmo a sua vida eterna. E aí é uma escolha. Mas eu quero arrancar as páginas da Bíblia. Não muda nada. Vai continuar o céu sendo céu, o inferno sendo inferno, e a salvação sendo salvação, e o princípio sendo princípio, e a aliança sendo aliança, e a herança sendo razão da aliança. E acabou. Então nós precisamos estar prontos, preparados para viver essa intimidade com Deus, para viver essa condição de realização. Quando a gente olha para cá, a gente fala: puxa vida, talvez Caleb, talvez Josué nem pensaram nisso no dia em que Moisés mandou eles. Chamou: me chama aí um príncipe de cada tribo. E eles foram lá e separaram um de cada tribo. Eles não pensaram no que ia acontecer no futuro. Talvez ali parecia ser simplesmente mais uma missão. Então tem uma missão, vamos até lá avistar a terra, falar, trazer uma reportagem, uma declaração do que aconteceu. Só que cada passo que nós damos tem um registro na presença de Deus. Cada passo que você dá, talvez você não perceba. Um dia eu sofri para ajudar alguém, e esse alguém me traiu e foi embora, parece que ficou esquecido, mas perante Deus está registrado. Ela se sacrificou para abençoar, ele fez alguma coisa. Tudo isso tem resposta de quem? De Deus. Não tem resposta dos seres humanos, não tem resposta das autoridades locais, mas tem resposta de Deus. Ele está olhando para você, desejando te abençoar, desejando te dar respostas. É a tua herança. Mas para você ter a herança, você precisa ter o quê? Aliança. Para ter aliança, você precisa cumprir o quê? Princípios. Então diga: eu preciso entender que o que eu faço hoje revela o meu futuro. O que você está fazendo hoje? Porque o que você fizer hoje revela o seu futuro. Quando é difícil, irmão, às vezes é. Por quê? Porque o mundo gosta de dizer que mudou as coisas, né? Mudou as coisas. E na verdade, as coisas não mudaram. Deus continua sendo Deus. Imagina que de repente você fala assim, é difícil explicar isso, mas você já reparou que quando você fala com um jovem, com o filho, com um jovem, ele fala assim: mas todo mundo faz. Já ouviu essa frase? A mãe vai falar: filho, você não pode ir lá. Ele fala: mas todo mundo vai. Sim ou não? Quantos espias foram enviados? Quantos disseram não? Quantos disseram sim? Então esses dois que fizeram sim, se eles tivessem essa lógica de hoje, o que eles fariam? Eles disseram não.
Se Josué e Caleb tivessem a lógica dos jovens de hoje, do povo de hoje, eles diziam assim: mas todo mundo está indo para lá. Sim ou não? E aí eles estariam quebrando um princípio. É isso que nós precisamos entender. Deus está nos dando a condição, a capacidade de fazermos diferente, de fazermos coisas que vão nos abençoar. Mas para isso eu não vou ter que ou vou olhar para os da esquerda, para os da direita, não, eu vou olhar para cima. Vou olhar o que me coloca na intimidade com o Senhor. Vou olhar o que me prepara. Por quê? Porque Deus tem para você mais do que uma terra seca. Ele tem as fontes superiores e as fontes inferiores. E ainda que a terra estivesse seca, ela vai se tornar fértil. Por quê? Porque é a promessa de Deus para a tua vida. Mudar a tua história, renovar as tuas forças, abençoar a tua casa, liberar a tua família, trazer respostas que talvez hoje até nem aparecem. Eu imagino, Josué era simplesmente um servo de Moisés, um ajudante, um diácono de Moisés. Onde Moisés ia, ele ia junto, ele ficava lá esperando, fica aqui, busca lá, ele só naquilo, que você olha para isso e fala assim: que futuro tem esse homem? Se tornou líder de todo aquele povo. O futuro que parecia ser nada, num dia exato se tornou algo muito grande. O que você está esperando de Deus? Talvez você está esperando um pouquinho, e Deus está falando assim: tem um montão para acrescentar na sua vida. Talvez você está esperando os trocados, e Ele fala: eu sou o dono do ouro e da prata. Talvez você está esperando uma cura momentânea, e Ele diz: eu tenho saúde para você com 85 anos fazer o que você não fez com 40. Porque tem um monte de gente falando isso. Ah, mas já passou o tempo, agora eu estou velho. Deus não precisa de muito tempo para mudar a tua história. Ele só precisa da tua fidelidade, da tua lealdade. Ele só precisa que você cumpra os princípios e estabeleça aliança. O restante Ele faz. Amém, amado? Está preparado para isso? Diga: eu vou cumprir os princípios, porque eu tenho uma aliança com Deus. E como eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho direito à herança. Olha para a cara do irmão, vê se ele tem cara de quem é herdeiro. Se ele fizer aquela cara triste, é porque ele não é herdeiro não, né, Renato? Herdeiro que é herdeiro, meu irmão, tem um sorriso que morde a ponta da orelha.